No início do filme, somos apresentados a uma jovem chamada Ariel, jornalista que trabalha em uma revista. Durante uma reunião de diretoria, ela apresenta com confiança uma ideia para uma matéria sobre uma figura pública conhecida, algo ousado o suficiente para virar manchete. Seu chefe parece intrigado, mas em vez de atribuir a matéria a Ariel, ele a entrega a outro funcionário. A decisão a afeta profundamente, deixando-a visivelmente desapontada. Mais tarde naquela noite, Ariel encontra seu namorado, Kent, em um bar. Frustrada, ela desabafa sobre o que aconteceu no trabalho, ressaltando que está na empresa há 3 anos e ainda não teve a oportunidade de contar uma história relevante por conta própria. Tentando animá-la, Kent menciona um artigo que ela escreveu certa vez e que ele realmente gostou, e os dois brincam sobre isso por um momento. Sentindo-se mais à vontade, Ariel admite que sempre quis ser escritora, alguém que pudesse expressar o que sente e escrever sobre as coisas com as quais realmente se importa. Mas Kent não concorda totalmente. Ele diz a ela que histórias como essa não vendem muito e que as pessoas não se interessam por ler sobre vidas comuns. Segundo ele, o problema de Ariel é que sua vida é perfeita demais. Seus pais são casados e felizes. Ela estudou em uma universidade de prestígio e trabalha em uma empresa respeitada. Ela nunca enfrentou uma crise de verdade, nenhum inimigo, nenhuma decepção amorosa, sem luta. E sem essas coisas, Kent acredita que sua vida está incompleta, faltando um ingrediente essencial para qualquer grande história, o tipo de conflito que prende a atenção do público. Depois de ouvir Kent dizer tudo isso, Ariel não contesta. No dia seguinte, no trabalho, um burburinho se espalha pelo escritório. Começam a circular rumores de que o lendário astropop Alfred Moretti, que desapareceu misteriosamente há 30 anos, retornou. Stan, o diretor, inicialmente descarta a ideia, dizendo que se Alfred Moretti realmente tivesse voltado, seu assessor de imprensa online já teria anunciado. Mas então, um dos colegas mostra um vídeo. Nele, o assessor confirma oficialmente a notícia. Alfred Moretti está de volta e se preparando para lançar um novo álbum. Antes do lançamento mundial, porém, ele planeja se apresentar exclusivamente para um pequeno público seleto durante o fim de semana. Surpreendentemente, Stan é uma das pessoas convidadas. Enquanto a equipe começa a preparar a cobertura, uma mulher entra de repente e chama o nome de Ariel. Para a surpresa de todos, Ariel também foi convidada para a audição privada do álbum de Moretti. Mais tarde naquela noite, de volta para casa, Ariel mergulha em pesquisas. Ela assiste a entrevistas, lê rumores e ouve inúmeras histórias sobre Moretti, seu estilo único, seus hábitos e sua rotina diária meticulosamente controlada. No dia seguinte, todos os convidados, influenciadores de mídia social, apresentadores de TV, escritores e repórteres se reúnem em um ônibus que os levará à propriedade de Moretti. Durante a viagem, Ariel folheia um dos livros de Moretti e nota uma frase em particular que lhe chama a atenção. Ensine-os desde cedo e o mundo será seu. Ela tenta mostrar isso para Stan, mas ele mal reage. Em vez disso, ele diz para ela se concentrar em fazer anotações e anotar qualquer coisa estranha que observar. Ele vai revisar tudo depois. Quando o ônibus chega aos portões da propriedade de Moretti, eles são recebidos por uma multidão de fãs devotos, todos esperando pacientemente, na esperança de vislumbrar ao menos um pouco o astro. Uma vez lá dentro, os convidados são recebidos por um grupo vestido com túnicas azuis. Eles se apresentam como os levelistas e informam calmamente a todos que seus celulares devem ser entregues antes de entrarem em seus quartos. Os aparelhos, garantem eles, só serão devolvidos após o término do evento. Depois de se acomodarem, cada convidado recebe um vaso decorativo como lembrança. Em outra parte da casa, Alfred Moretti é visto se preparando para receber seu público, auxiliado discretamente por sua equipe. Quando ele finalmente entra no salão, todos se levantam. Todos os olhares o seguem enquanto ele caminha até o pódio. Moretti começa a falar sobre seus primeiros dias de fama, refletindo sobre sua trajetória, e a sala permanece em completo silêncio, atenta a cada palavra. Assim que o discurso termina, uma menina se aproxima de Ariel, curiosa ao saber que ela é de Nova York. Ela convida Ariel para se sentar ao seu lado, e Ariel aceita educadamente. O encontro começa com um ritual simples. Um pão é passado de mão em mão, e espera-se que cada pessoa dê uma mordida antes de entregá-lo à próxima. Quando chega a vez de Ariel, quase não resta nada. Incomodada, ela dá uma pequena mordida e passa. Mais tarde, o clima muda quando são servidos pratos suntuosos de frutos do mar, ricos e cuidadosamente preparados. Enquanto os outros comem, Ariel tenta entender tudo e, discretamente, puxa a conversa com Jorg, um dos funcionários de Moretti. Ela pergunta a ele o que realmente está acontecendo ali. Jorg conta que já foi professor de música do ensino médio. Um dia, inesperadamente,
recebeu um telefonema do próprio Alfred Moretti, convidando-o para trabalhar na propriedade. Sem hesitar, Georg aceitou e embarcou no primeiro voo. Agora, ele ensina teoria musical às crianças que vivem dentro do complexo. Ele menciona casualmente que acredita em ensiná-las desde cedo. A frase imediatamente chama a atenção de Ariel. Ela se lembra de ter lido exatamente a mesma frase em um dos livros de Moretti. Confusa, ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Georg explica calmamente que eles são chamados de levelistas, um grupo dedicado a remover tudo o que possa bloquear a criatividade e a proteger o que eles acreditam ser um dom divino destinado apenas àqueles escolhidos para portá-lo. Ouvir tudo isso só deixa Ariel ainda mais confusa. Enquanto pega seu caderno para anotar algumas coisas, Alfred Moretti se aproxima dela repentinamente por trás. Ele se apresenta educadamente, oferece um breve sorriso e se afasta com a mesma calma com que chegou. Após a refeição, um dos levelistas se adianta e faz um anúncio. Cada hóspede, explicam, terá um concierge pessoal designado, alguém que atenderá a todas as suas necessidades. Além disso, todos receberão um cartão com detalhes das atividades planejadas para a sua estadia. Ao chegar ao quarto e abrir o laptop, Ariel percebe imediatamente um cartão em cima dele. O cartão informa que seu computador foi levado, supostamente para preservar a integridade de sua experiência. Mais tarde naquela noite, ela ouve um estalo baixo do lado de fora da porta. Ao abrir a porta, ela encontra seu concierge, sentado bem em frente ao quarto, já à espera. Lá dentro, Ariel nota um rádio sintonizado com músicas de Alfred Moretti e começa a ouvir, sem saber que câmeras escondidas foram instaladas por toda a propriedade, observando cada hóspede, cada momento. Em outro ponto da propriedade, um hóspede relaxa, desfrutando do que parece ser uma massagem corporal relaxante, mas seu conforto não dura muito. De repente, ele percebe vários pares de pés ao seu redor e tenta se levantar. É forçado a cair novamente, e seu grito corta o silêncio quando o som de uma serra rasga a sua nuca. Na manhã seguinte, Ariel se prepara para uma corrida. Ao abrir a porta, ela se assusta ao ver a porteira parada ali novamente. Ariel explica que quer ir correr, e sem dizer uma palavra, a mulher a segue. Embora a presença constante seja perturbadora, Ariel continua atravessando os campos abertos. Ao longo do caminho, ela cruza com artistas praticando diferentes formas de arte, música, movimento e expressão, até que finalmente se depara com o próprio Moretti. Ariel o questiona sobre o que tem observado, sugerindo que tudo parece menos arte e mais religião. Ela pergunta o que suas religiões realmente fazem juntas, apontando que os católicos assistem à missa e bebem o sangue de Cristo, enquanto os muçulmanos oram voltados para Meca. Ela diz que todas as religiões compartilham rituais. Moretti pergunta calmamente como se chamaria uma religião que não faz nada em conjunto. Ariel responde, Congresso. Em vez de responder, Moretti a conduz a um abrigo próximo. Lá dentro, um homem está sentado em silêncio, abrindo conchas uma após a outra. Sua mão está visivelmente ferida pelo esforço. Ariel então percebe cicatrizes semelhantes na própria mão de Moretti, sugerindo que ele já fez a mesma coisa. Moretti explica que estão procurando por um crente devoto, alguém que se dedica ao que eles chamam de mergulho, um processo em que centenas de conchas são abertas na esperança de encontrar uma única pérola natural, que então é usada como colar. Curiosa, Ariel pergunta por que alguém se daria ao trabalho de abrir tantas conchas apenas para encontrar uma pérola. Moretti responde calmamente que a meditação nivelista ensina que o valor de uma pérola verdadeira supera o de todas as conchas vazias juntas, e que o verdadeiro equilíbrio não vem da crença de que tudo é igual, mas da compreensão de que nem tudo o é. Mais tarde, um grupo de nivelistas entra no quarto de Ariel carregando roupas que prepararam especialmente para ela. No entanto, antes que ela possa vesti-las, é informada de que deve raspar todos os pelos do corpo, algo que Alfred Moretti exige de seus convidados. Ariel imediatamente se opõe, alegando ser uma violação de sua privacidade. Segue-se uma breve discussão, mas por fim, ela cede. Naquela noite, todos os convidados estão reunidos em um grande salão de baile. Os presentes permanecem em silêncio ao redor da sala enquanto Moretti sobe ao palco e apresenta uma das músicas de seu próximo álbum. Ele circula pela plateia, dançando e interagindo com os convidados, quase brincando com eles, até que, de repente, Emily começa a tossir incontrolavelmente. Moretti interrompe a apresentação imediatamente, permitindo que ela seja levada para receber atendimento. Mais tarde, enquanto admirava uma série de pinturas criadas por um dos praticantes do leveling, Moretti conversa em particular com Stan. Ele explica que os praticantes do leveling se veem como deuses, não em um sentido religioso, mas porque acreditam que a própria criação é divina. Segundo ele, qualquer um pode se tornar um deus, desde que consiga trazer sua imaginação à realidade. Depois, Ariel chama Stan de lado e diz que quer escrever um artigo sobre os levelistas. Para ela,
Tudo o que eles fazem parece perturbadoramente semelhante a um culto. Stan rejeita a ideia imediatamente, lembrando-a de que a verdadeira história é Alfred Moretti e sua música. Nada mais importa agora. Sem aviso prévio, uma flecha surge do nada e atinge Stan. Ele cai no chão. Momentos depois, um grupo de crianças entra correndo, pedindo desculpas e alegando que foi um simples acidente a flecha ter escorregado. Ariel observa em choque, visivelmente abalada. Mais tarde naquela noite, o grupo se reúne para comemorar por conta própria, mas Ariel sente-se profundamente inquieta. Ela diz a Stan que não acredita que o que aconteceu tenha sido um acidente. 2 membros do grupo já desapareceram, eles ainda não têm os seus telemóveis e nada parece estar certo. Os outros desconsideram as preocupações dela. Uma mulher chega a mencionar que Stan e Moretti tinham um histórico conturbado. Anos atrás, Stan escreveu uma crítica dura que quase arruinou a carreira de Moretti. Para eles, isso é apenas uma tensão antiga ressurgindo. Para Ariel, parece que algo muito mais perigoso está acontecendo. Incapaz de convencer os outros de que algo está seriamente errado, Ariel se afasta sozinha. Mais tarde naquela noite, Alfred Moretti entra no salão de jantar e oferece outra apresentação marcante. Ele diz à plateia que a frustração deles vem do simples fato de ele não estar no palco, quase como se a presença dele por si só fosse o que os mantinha em equilíbrio. Na manhã seguinte, Ariel toma uma decisão. Ela precisa encontrar o celular e ligar para o namorado. Esperar mais não é uma opção. Para evitar o porteiro, ela sai silenciosamente pela janela. Quando os niveladores batem à porta dela e não obtêm resposta, eles arrombam a porta apenas para perceberem que ela sumiu. Imediatamente, começam a procurá-la. Ariel acaba encontrando um depósito cheio de animais mortos preservados. Ao olhar em volta, ela encontra vários celulares, mas suas telas foram pintadas, tornando-os inutilizáveis. Então, ela percebe algo muito pior, um corpo sem cabeça caído por perto. Em pânico, Ariel sai correndo. Os niveladores a avistam, mas ela consegue escapar e corre de volta para o quarto, arrumando rapidamente suas coisas. Quando está prestes a sair, Moretti a detém e pergunta calmamente o que há de errado. Ariel exige saber o que aconteceu com os outros hóspedes, mas Moretti evita dar uma resposta clara. Em vez disso, ele explica que o ônibus que deveria levá-la de volta para a cidade ainda não chegou. Nesse momento, a mesma garotinha que antes convidara Ariel para se sentar com ela durante o jantar entra. Ela convida Ariel, animada, para assistir ao teatro de fantoches, dizendo que elas vêm ensaiando há muito tempo. Moretti então sugere um acordo. Ariel pode esperar o ônibus enquanto assiste ao espetáculo. No momento em que o ônibus chegar, ela poderá sair exatamente como quiser. Ariel concorda e os segue até um tranquilo teatro de marionetes dentro do complexo. Durante a apresentação, um estranho espetáculo de marionetes se desenrola. Ratos manipulados por marionetes aparecem no palco, vestidos como repórteres, jornalistas e influenciadores. No centro, está uma estrela da música, claramente representando o próprio Moretti. A história que encenam mostra essas figuras questionando implacavelmente o músico, vasculhando seu passado, distorcendo sua vida para criar manchetes, tudo para servir a seus próprios interesses egoístas e destruir seu espírito. De repente, a almofada em que Ariel está sentado começa a se mover. Uma das convidadas emerge lentamente de debaixo do tecido do cenário. Sua boca está entupida, seus olhos gravemente feridos, e ela cambaleia para a frente, visivelmente em agonia. Revela-se ser Emily, a mesma mulher que começou a tossir violentamente durante a apresentação de Moretti. Alfred Moretti se aproxima e, delicadamente, toca o rosto dela. Ao fazê-lo, o líquido dos olhos machucados dela espirra sobre ele, fazendo-o gritar e recuar em choque. Os convidados entram em pânico e tentam escapar, mas são rapidamente contidos e forçados a voltar para seus assentos. Após ter o rosto limpo, Stan faz uma última tentativa de fugir. Ele é empurrado violentamente e bate com a cabeça em uma superfície de vidro, desabando no chão. Outra mulher tenta escapar, mas é agarrada pelos cabelos e arrastada de volta, seus gritos ecoando pela sala enquanto seu couro cabeludo quase se arranca. Assim que o silêncio retorna, Moretti calmamente começa outra história. Ele se declara um criador e chama todos os outros de camponeses, pessoas que feriram seu ego há 30 anos. Segundo ele, este encontro nada mais é do que uma retribuição. Sem aviso prévio, Stan é esfaqueado. Quando outra hóspede tenta escapar, um homem sem amor a intercepta e a mata instantaneamente. No meio do caos, Ariel vê uma abertura e mergulha por uma janela, conseguindo sair. Ela corre até encontrar um banheiro e se esconde na banheira, mas não percebe que foi vista. Um dos porteiros se aproxima sorrateiramente por trás e a ataca. Após uma breve luta, Ariel é nocauteada. Mais tarde, ela acorda amarrada a uma cadeira, cercada pelo que parece ser um cenário ritualístico. Moretti está diante do grupo, erguendo um copo e brindando a jornada deles até então.
Enquanto o ritual continua, um dos desamparados se aproxima de Ariel e finge lhe oferecer uma taça de vinho. Em vez disso, quando Ariel sussurra pedindo ajuda, a mulher secretamente corta suas amarras e a incentiva a correr. Ariel a empurra para o lado e escapa, fazendo com que carvão em brasa se espalhe sobre Moretti. Suas roupas pegam fogo enquanto as chamas começam a se alastrar, e Ariel sai correndo do complexo, desesperada para encontrar ajuda. Como a pessoa sem amor se vê dividida, Ariel consegue correr o suficiente para alcançar um quadriciclo. Ela pula nele e sai em disparada, mas um dos porteiros logo a persegue. Após uma perseguição tensa pelo complexo, Ariel finalmente consegue passar pelo portão, onde se depara com um dos fãs mais fervorosos de Alfred Moretti. Desesperada, ela tenta explicar que precisa do carro dele para escapar, mas o homem não responde. Ele está ocupado demais admirando um pôster de Moretti. Sem outra escolha, Ariel o nocauteia, pega o carro e foge. 2 anos depois, Ariel se torna amplamente conhecida por publicar um livro que expõe a verdade horrível por trás de Alfred Moretti e seu culto, incluindo os assassinatos de 5 indivíduos influentes durante o evento privado. Mais tarde, é revelado que ela retornou ao complexo com a polícia, apenas para encontrar Moretti sentado em seu pódio, tocando piano calmamente, cercado pelos corpos daqueles que ele havia matado. Algum tempo depois de sua prisão, Ariel recebe um telefonema durante uma entrevista, informando que Moretti quer falar com ela da prisão. Ela concorda em encontrá-lo. Durante a conversa, Moretti a parabeniza por ter vendido milhões de cópias de seu livro. Ariel o confronta sobre as inúmeras vidas que ele tirou, mas Moretti insiste que matou apenas as 5 pessoas cujos corpos foram descobertos naquele dia. Segundo ele, o restante dos levelistas está espalhado pelo mundo, disseminando o que ele chama de pura criatividade para a próxima geração de criadores, figuras destinadas a serem admiradas, seguidas e veneradas. Ele então revela que, mesmo antes de convidar Ariel para o complexo, já sabia que ela não havia sido corrompida pelo sucesso. Ele havia lido um dos artigos anteriores dela e o achara genuinamente interessante, razão pela qual a escolheu. Agora, em sua mente, seu trabalho estava completo. Ariel escrevera um livro que viralizou, sua mensagem se espalhara, e ele a agradecia calmamente antes de ser levado embora. Na cena final, Ariel aparece em uma entrevista na televisão. Enquanto a apresentadora fala, ela percebe o colar de pérolas em seu pescoço. Isso sugere que os levelistas não são um culto pequeno e isolado. Eles já estavam espalhados pelo mundo, se misturando como criadores, ídolos e figuras públicas, escondendo sua devoção por trás de rostos perfeitamente normais. E é assim que o filme acaba. Você assistiu ao resumo do filme Opus De Volta aos Holofotes, lançado em 2025. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.